Adore ao Senhor, querido, com as suas palmas. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Mateus 4. Versículo 8. Mateus 4, 8. Quem achou, diga: eu achei. Aleluia. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Yeshua lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aleluia. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Hoje à tarde eu estava preparando uma palavra bacana para trazer para vocês. Eu gosto de preparar uma palavra com carinho, né? E de repente o Espírito Santo falou no meu ouvido direito: prepara a palavra não. Eu falei: mas Senhor, prepara não. Deixa eu fazer. Deixa eu falar. E eu falei: sim, Senhor. Só que a gente que é pregador, né, tem aquela mania de ter a segurança de ter o texto, de ter a estrutura para poder saber o que falar, né? E depois de alguns anos, eu não senti a sensação que eu senti hoje, aquele frio na espinha, aquele frio na barriga, né? Meu Deus, o que eu vou falar? Mas Deus sabe de todas as coisas. E Deus, Ele colocou esse texto no meu coração. E Deus me fez lembrar de uma história. Eu queria contar uma história para vocês. Quem quer ouvir história hoje? Aleluia. Eu preciso que você se desconecte da terra um pouquinho. Só um pouquinho. E viaje junto comigo no tempo. Amém? Posso contar com vocês? Amém. Eu quero contar uma história bonita. A história não começa muito boa, mas ela termina de uma forma gloriosa. No Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra, vírgula, e a terra era sem forma e vazia. Durante muitos anos, a ciência e a Bíblia foram inimigos ferrenhos. A ciência sempre se empenhou para contradizer as Escrituras, para desmistificar a existência
de um Deus, de uma divindade que criou todas as coisas. Em contrapartida, os cristãos também sempre se opuseram contra a ciência, havendo inclusive uma rixa entre criacionismo, né, e a teoria da evolução. Só que nenhum nem outro estavam certos ou errados. O que faltava, na verdade, é a humildade de ambas as partes, para dizer: vamos dar as mãos e vamos caminhar juntos, porque a ciência não é inimiga de Deus, muito pelo contrário, ela é amiga, porque Deus é o criador de todas as coisas. E como explicar dinossauros? Como explicar fósseis de milhões, bilhões de anos? Contra fatos não há argumento, né? E durante muito tempo nós cristãos, mesmo em face às provas irrefutáveis da ciência, a gente batia o pé para dizer assim: não, aconteceu assim, 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 porque a Bíblia diz e eu acredito. E durante muito tempo nós fomos taxados como fanáticos, né? Mas o fato é que entre a vírgula e o início da segunda frase do versículo 1, existem muitos e muitos anos de distância. As vírgulas, dentro de um contexto espiritual, têm um valor muito grande. Os acentos, tanto é que está escrito o quê? Que não vai passar nenhum tio, né? Deus, ele é detalhista. Deus dá valor às pequenas coisas, e as pequenas coisas são um tempero que faz toda a diferença. O fato, irmãos, que num tempo que eu não me atrevo a dizer há quanto tempo atrás, a ciência diz que caiu um grande meteoro no Golfo do México. E foi esse meteoro que levantou uma grande poeira que tapou o sol. E foi se instalado na Terra o que a gente conhece como a Era do Gelo. Todo mundo já estudou isso na escola. E eles dizem que por causa da Era do Gelo, por causa desse grande meteoro, aconteceu a extinção dos dinossauros. O fato é que a Bíblia também diz que houve uma queda. A queda do ex-querubim ungido. O que a ciência diz que era um meteoro, a Bíblia diz que foi a queda do ex-querubim ungido. O interessante é que após o versículo diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Esses dias eu estava ouvindo alguém falar uma frase assim: o indivíduo é fruto do meio em que vive. Quantas vezes a gente já não usou essa frase, né, para se referir a uma pessoa que nasceu num lugar de condições extremas e viveu em meio àquela situação, e aquele lugar, aquela circunstância influenciou o cidadão que aquela pessoa se tornou. Não é assim que a gente fala? Só que meditando nessa verdade, eu aprendi que é ao contrário. Na verdade, é o meio que é fruto do indivíduo. Porque no momento em que o ex-querubim ungido, ele cai, ele é deposto, e ele é lançado no seu local de exílio, a terra,
ele perde o seu nome, ele perde o seu corpo, ele perde a sua glória, o seu brilho, o seu resplendor e principalmente perde a sua identidade. E sabe como a terra ficou? Ficou igual a ele, porque o meio é fruto do indivíduo. Olha para o seu irmão e diga assim: o meio é fruto do indivíduo. Cadê o irmãozinho do teclado? Precisava de um tangedor aqui. O profeta precisa de um tangedor para o espírito da profecia fluir. Deixa eu judiar um pouquinho mais do irmão. Cadê o irmão? Tanja aqui o teclado para mim, me ajuda. Para deixar minha voz um pouquinho menos feia. Quantos estão acompanhando essa história comigo? A terra, ela ficou sem forma e vazia e ficou escura. Ela perdeu a sua forma. Ela perdeu a luz. Ela perdeu o seu conteúdo. E não é assim que é uma pessoa oprimida por demônios? A pessoa passa a ter a identidade do espírito maligno que está atuando sobre a vida dela. Quando a irmã é sensual, gosta de mostrar o corpo, a gente fala que ela está com espírito de quê? Você já viu que existem características intrínsecas, estereótipos formados? Quando o cara é boêmio, gosta de beber, de dançar, de namorar, a gente diz que ele está com espírito de quê? Quando a gente vê um rapazinho lá da comunidade que é envolvido com drogas, a gente vê ele fazendo assim com a arma, ou então com o microfone assim para cima. Os demônios estigmatizam as pessoas, criam um estereótipo deles maligno. E a terra ficou igual ao seu prisioneiro. Mas na sequência diz: e o Espírito pairava sobre a face das águas. Se nós estávamos na era do gelo, a terra na verdade era uma bola de gelo. Agora imagine uma bola de gelo e o Espírito Santo girando em volta dessa bola de gelo. Alguém consegue lembrar de alguma coisa, ligar essa imagem a alguma coisa? Um núcleo e algo girando em volta dele. Qual é a menor partícula que existe? O átomo. E velocidade versus atrito cria o quê? Energia. Energia gera calor. E calor também produz luz. E na sequência o que diz? E Deus disse: haja luz. É uma viagem, irmão. Eu preciso que você entre no tempo comigo, que eu estou num portal dimensional. Talvez você ainda não tenha percebido, por isso que eu pedi para que você desprendesse o teu espírito para entrar junto comigo no tempo. Nós não estamos mais na dimensão do natural. Eu preciso que você entenda isso. Existem coisas que não vêm pela palavra, vêm por revelação. E eu preciso que você entre nesse portal dimensional comigo para receber a revelação, amém?
palavra para pairar no original também significa guardar. Se a terra era a prisão do ex-querubim ungido, o Espírito Santo estava também guardando para que ele não saísse do seu exílio. Mas ao mesmo tempo que ele estava guardando, ele estava se movimentando. Olha que coisa interessante. Antes da palavra já havia movimento. Essa é uma palavra profética para os ministérios de dança, porque antes de haver palavra já havia o movimento. E o elétron de Deus girava em volta do núcleo, e aquele gelo foi se derretendo, porque já não havia mais ausência de calor. O calor, a energia, o poder de Deus começou a derreter a frieza, porque quem não tem o Espírito de Deus é uma pessoa fria, sem sentimentos, sem emoções, apática. Mas quando o Espírito de Deus se aproxima e começa a operar, a pairar sobre a vida daquela pessoa, a primeira coisa que acontece é a frieza vai embora. Você já viu aquela pessoa que aceita Jesus, estava quietinha, séria, calada, com uma cara fechada, mas quando ela levanta a mão para Jesus, a primeira coisa que você vê é um sorriso estampado, porque a frieza é a primeira coisa que o calor expulsa. E aquela estrutura dura, fria, começa a se dissolver diante da presença de Deus. Você já se deparou com situações em que você estava com uma mágoa no teu coração, uma tristeza na tua alma, e você ouviu a frase de um louvor, você ouviu um acorde apenas, e simplesmente, numa fração de segundos, aquilo que você guardava há anos no teu coração simplesmente se dissolveu. E você disse: meu Deus, eu não sinto mais dor, eu não sinto mais raiva. O que houve? Foi dissolvido pelo calor da presença de Deus. Por isso que o salmista diz: basta um momento na tua presença, Senhor. Mais vale um dia nos teus atos do que 1000 fora dele. Depois que Deus criou a luz, depois que Deus disse: haja luz, e que a luz mostrou a real situação do que tinha acontecido: caos, desordem, destruição. Deus começou a reorganizar a casa. E a primeira coisa que Deus faz separação entre luz e trevas. Quem está me entendendo? Depois que Deus ilumina a tua vida, você consegue enxergar o estrago que o diabo fez nela. E só quando a gente enxerga o estrago é que a gente pode reorganizar. Na verdade, nós não reorganizamos nada. É o próprio Deus que vem para reorganizar, dizendo: isso aqui vai ficar aqui, isso aqui vai ficar lá, isso daqui eu vou tirar, isso daqui eu vou colocar. E Deus começa a reorganizar a casa. Deus começa a transformar a Babilônia, confusão, em Jerusalém. Sabe? Muitas pessoas dizem que a tradução de Jerusalém e Jerusalém é cidade de paz.
Só que no original, Jerusalém é muito mais do que isso. No original, Jerusalém significa gabarito do Shalom. Por isso que quando ele envia os discípulos dizendo, entre nas casas e digam, Shalom. Em outras palavras, o Espírito de Deus estava ensinando um código espiritual para eles conquistarem território, dizendo, vocês precisam tirar Babilônia das cidades, das casas e vesti-los com a forma do Shalom, com o gabarito do Shalom. Por isso que eu disse aqui que Shalom é muito mais do que paz. Shalom é um código espiritual. Shalom é um segredo do reino. Shalom é um gabarito, é um modelo. Por isso que Isaías disse, ele será chamado príncipe do Shalom. Príncipe da paz. Por isso que Paulo diz, eu quero chegar à estatura de varão perfeito. Sabe por quê? Porque Ezequiel viu quem foi o ex-querubim ungido. Ezequiel viu quem foi o ex-querubim ungido. E através da boca do profeta, Deus revela os segredos, dizendo, tu eras o sinete da perfeição, tu eras o gabarito da perfeição. Todos os seres espirituais que eu criei, eu usei a tua forma. Tu eras o gabarito. Satanás era uma forma, um gabarito, na qual Deus usava como referência para criar os outros seres. Porém foi achada iniquidade em ti. Por isso Deus precisou enviar um outro gabarito. Por isso Deus precisou manifestar uma outra forma. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo foi formatado de acordo com uma forma deturpada e ultrapassada. Na Torre de Babel, Deus viu que eles estavam se organizando e construindo. Só que Deus entendeu que a forma que eles estavam usando, o padrão que eles estavam usando para construir a sociedade, era uma forma maligna, amaldiçoada e caída. Por isso Deus suscita um outro modelo, uma outra cidade chamada Jerusalém. O gabarito do Shalom. E ele institui o seu filho como o príncipe do Shalom, o príncipe da paz, o rei de Jerusalém. Vocês estão viajando junto comigo? Estou viajando, irmão. Eu tô mergulhando fundo, sem medo de ser feliz. Me acompanha. Deixa o questionamento para depois. Segura na minha mão e vai junto comigo. Vai junto comigo. Porque eu estou fluindo, eu estou em Deus aqui, irmãos. Eu estou em Deus. Olha que coisa interessante. Eu não sei, mas talvez o ex-querubim ungido tenha ficado milhões, bilhões de anos na escuridão do seu lugar de exílio. Você já acordou à noite no breu e acendeu a luz do banheiro para ir urinar e aquela luz agrediu a sua vista?
Imagine de repente ele milhões, bilhões, trilhões de anos vivendo nas trevas totais. Ele já havia se ambientado, se acostumado com as trevas. Ele já havia se acostumado com o mau cheiro, com a podridão, com a desordem, com o caos. Ali já tinha virado a sua casa. E de repente ele ouve o eco da voz do Eterno dizendo: haja luz. E aquilo ofusca os olhos dele e disse: o que está acontecendo? E depois do haja luz, ele divide luz e trevas. E depois ele começa a reconstruir o local. E de repente Deus desce na terra. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas nas minhas conjecturas, talvez Satanás tenha pensado: eu acho que o Eterno se compadeceu de mim. Eu acho que ele veio me oferecer perdão. Mas não, o Eterno não procurou o ex-querubim ungido. Simplesmente ele entra dentro da cela do ex-querubim ungido, bota a mão no barro e faz um boneco de barro. E eles perguntam: o que ele está fazendo? O que é isso que ele está fazendo? Eu nunca vi algo igual a isso que ele está fazendo. E de repente o Eterno ajoelha no chão, bota a sua cara no pó e vai nas narinas daquele boneco de barro e faz assim. E ele disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, a Bíblia não está falando desse corpo de carne e osso, não. Até porque Deus é espírito. Deus soprou o espírito dele dentro do homem. Você sabia que você não é isso daqui? Você sabia que isso daqui é apenas uma roupa de astronauta, uma roupa de mergulhador? Você é espírito. Você é a imagem e semelhança de Deus. Não é o teu corpo que é a imagem e semelhança de Deus, é o teu espírito, porque Deus é espírito e procura os adoradores que adorem em espírito. Você é um espírito que habita no corpo e possui uma alma, amém? Olha para o irmão que está ao lado e diga assim: você é um espírito que habita num corpo e possui uma alma. A Bíblia não diz, mas eu acredito que Deus fez um montinho de barro e deitou em cima daquele montinho de barro. E quando ele levantou, estava lá. Deus usou a sua própria forma, o seu próprio gabarito. O gabarito agora não era mais um ser criado, era o ser eterno. Era o gabarito dos gabaritos, o perfeito dos perfeitos. Foi com esse gabarito que a tua estrutura espiritual, que é o teu verdadeiro eu, foi criada, amém? É isso que te faz semelhante, a imagem e semelhança do Eterno, amém? Agora, como é que você acha que o ex-querubim ungido se sentiu?
depois de milhões de anos talvez, tendo a sua casa transformada, adornada e dada para um ser menor do que ele. Porque depois que Deus criou o homem, Deus plantou um jardim e falou assim: Adão, tudo isso que eu construí é para você. Tudo isso que eu fiz é para você. Aqui você tem todo tipo de árvore frutífera. Você tem todo tipo de animal à sua disposição. O jardim do Éden era um lugar onde Adão tinha tudo à sua disposição. Tudo. E Deus só pediu uma coisa. Existiam talvez milhares, milhões de espécies de árvores. Os animais todos estavam ali. Ele podia comer carne diferente todos os dias, podia se alimentar de frutas todos os dias diferentes. Mas Deus só falou assim: filho, tudo isso é teu, é para você governar sobre isso. A única coisa que eu te peço é: não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, Deus, enquanto Pai, estava dizendo: eu não quero que você conheça os dois lados da moeda. Eu não quero que você tenha acesso aos dois lados da moeda. Você sabe o que era o Éden? O Éden era uma plataforma estável, constante e inabalável. E Deus construiu essa plataforma para o homem, para mim e para você. E Deus falou assim: eu quero que vocês só conheçam o bem. Eu só quero que vocês conheçam o favor. Eu só quero que vocês tenham acesso daquilo que é bom, daquilo que é prazeroso, daquilo que é farto, daquilo que alegra a alma. Sabe quando um pai ou uma mãe chega para um filho e diz assim: meu filho, não faz isso? Sabe quando você chega para um neném, que nem o meu Davi de 4 aninhos, e fala assim: neném, não põe o dedo na tomada que você vai levar choque? Parece que tem um atravessador entre você e o neném. O atravessador manipula as tuas palavras e o neném ouve ao contrário. Ele diz assim: põe um dedo na tomada que é legal, vai dar uma onda. E dá uma onda. O homem tinha tudo à sua disposição. Tudo à sua disposição. Deus construiu uma plataforma inabalável, constante para ele. Só que ele toma a decisão mais equivocada. Ele escolhe justamente aquilo que, a única coisa que Deus tinha pedido para ele não experimentar. Porque o homem queria conhecer os dois lados da moeda. O homem queria conhecer o yin e o yang. O homem queria conhecer a sorte. O homem opta por sair da plataforma fixa e opta por entrar num cativeiro chamado sorte. Você sabia que a palavra sorte não existe na língua hebraica? Toda vez que você lê a palavra sorte na Bíblia, quando está escrito: e Deus mudou a sorte do seu povo, no original está escrito: Deus os retirou de um cativeiro. Diga assim: sorte é um cativeiro. Sorte é um cativeiro espiritual. Sorte não é algo de Deus. Você não precisa da sorte. A sorte não é algo que Deus criou para você, para mim. E esse conceito de sorte
ficou tão impregnado na nossa genética, na nossa história, que virou um ranço quase impossível de tirar. Nós pregadores, nós passamos muito por isso, porque tem domingo que você prega e o céu desce, o povo quase planta bananeira, quase sobe na parede. Mas tem domingo que você prega e o povo não dá um glória a Deus. Aí na tua cabeça, na tua mentalidade humana, você pensa assim: domingo passado Deus foi comigo, esse domingo Deus não foi comigo. Tem aquela semana que dá tudo certo nos negócios, você acha dinheiro na rua, aparece dinheiro na tua conta, os clientes te procuram querendo fechar negócio, mas tem outra semana que dá tudo errado. E na tua humanidade, na tua mentalidade terráquea, você diz assim: semana passada Deus foi comigo, essa semana eu fiz alguma coisa que desagradou a Deus, porque deu tudo errado. Deixa eu te ensinar uma coisa para você nunca mais esquecer. Deus não é homem. Deus não oscila. Deus não varia. Deus é constante, inabalável. Chega a dizer, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Nada do que você faça vai fazer com que Deus te ame mais ou menos. O filho pode fazer tudo de errado, pode ser preso, mas a mãe e o pai vai lá na cadeia visitar ele. Está sofrendo as consequências do erro, do pecado, mas o amor não diminui. O amor que Deus tem por você, o compromisso que Deus tem com você, independe dos teus esforços. Deus decidiu te amar, pronto, acabou, Roberto Brum. Quando você estava lá no lamaçal, Ele já tinha te amado, já tinha se oferecido para te resgatar. Essa teologia que diz que o humor de Deus varia de acordo com o que você faz para Ele, é incompatível com a graça, com a revelação de Jesus. Você sofre consequência daquilo que você planta, amém? Você colhe aquilo que você planta, e isso realmente é uma lei que o próprio Senhor criou. Mas o amor dele, o compromisso ético e moral que Ele tem contigo enquanto Pai, é inabalável. É inabalável. Se você pregou hoje, o povo não deu glória, é porque hoje não era para dar glória. Deus continua te amando e te respaldando como filho. Se semana passada deu tudo certo, essa semana deu errado, é porque Deus tem algo melhor para você, é porque essa semana realmente foi uma semana atípica, mas o amor de Deus continua sendo o mesmo. O cuidado, a responsabilidade que Deus tem com você continua sendo a mesma, porque Deus é imutável. A gente tem mania de equiparar Deus com os sentimentos humanos terráqueos, com a pequenez da nossa humanidade. A gente acha que Deus ele é igual ao nosso pai humano, nosso pai carnal, que erra, que comete erros, que oscila, que um dia está de bom humor, que no outro dia está de mau humor. Deus não é assim. Esse tipo de estrutura na qual nós estamos inseridos só acentua a nossa raiz de orfandade. Lá em João 17, Jesus diz assim: olha,
não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, vossas orações, vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Olhai para as aves do céu, que não plantam, não semeiam e não cegam. Todavia, não falta o alimento diário para elas. Se o vosso Pai cuida das aves do céu, não cuidará de vós também, que sois filhos? Olhai para os lírios do campo, que nascem hoje e morrem amanhã, mas em verdade vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Se o vosso Pai faz isso pelos lírios do campo, não fará mais por vocês que são filhos? Só que 99% das nossas orações, 99% do nosso tempo de oração é pedindo a Deus coisas para nós. E a gente está fazendo tudo errado do que Ele ensinou. Todo pai tem um dever ético e moral com o seu filho. A Débora não precisa dizer para mim que está com frio. Quando chega o inverno, eu e Jaqueline, a gente já fica se preparando para comprar agasalho para as crianças, porque é meu dever dar isso para minha filha, suprir. Ela não precisa dizer que está com fome para minha esposa fazer o almoço, para eu ir na rua comprar um bife, uma carne, porque a hora do almoço está chegando e a gente sabe que é nossa responsabilidade alimentá-los. Ela não precisa dizer para mim: papai, eu quero estudar, papai, porque é meu dever, é minha obrigação dar educação de qualidade para ela. Toda vez que você pede algo para Deus que é obrigação ética e moral dele suprir a você, enquanto pai, você está agredindo, você está pecando, você está chamando Deus de irresponsável. Quantas vezes, irmãos, eu já chorei diante de Deus, pedindo para Deus pagar minhas contas, suprir minhas necessidades. E quanto mais eu orava, mais parecia que Deus se calava. Quantas vezes eu temi viver totalmente da fé, porque eu cansei de ver pastores, amigos meus, tendo seus casamentos destruídos, tendo a sua vida destruída porque passavam necessidades. Eu era órfão e não sabia. A questão é que 99% de nós somos órfãos dentro da casa do Pai e não sabemos. Nós somos o irmão mais velho do filho pródigo, órfão dentro da casa do Pai. A raiz de orfandade é um cativeiro espiritual que impede o filho de acessar as riquezas do Pai. Quando o filho pródigo voltou, o irmão mais velho, que era o primogênito, ficou ofendido, dizendo: poxa, pai, há tantos anos que eu trabalho que nem um escravo para o Senhor, com fidelidade, com honestidade, e o Senhor nunca me deu um cordeiro para eu matar e me alegrar com os meus amigos. Agora vem esse irresponsável que gastou tudo que o Senhor deu para ele, e o Senhor dá o cordeiro cevado, o melhor, o mais caro, para esse irresponsável. E o pai diz: filho, tudo que eu tenho é teu, está à tua disposição. Ele estava dentro do Éden, mas estava preso, não conseguia acessar as riquezas do Pai. Orfandade. Você é órfão. A
Bíblia cita vários exemplos, a Axa, a filha de Caleb. Filhos que são órfãos dentro da casa do pai. Nós lemos ali o texto de Mateus, não foi? Mateus 4, versículo 8, não foi? O ex-querubim ungido leva Jesus até o alto de um monte, e numa fração de segundos mostra todos os reinos da terra e todas as suas riquezas. E diz assim: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí ele entrega o maior segredo, que ele esconde as 7 chaves da sociedade: porque a mim me foi entregue. Tudo isso te darei porque a mim me foi entregue, se prostrado me adorares. Eu já vi muitos pregadores, até eu mesmo já preguei, dizendo que o diabo odeia o homem. Mas Deus, esses dias, Ele me ensinou que não é bem por aí. O diabo não odeia você. Ele odeia o que está dentro de você. Esses dias eu estava lendo uma revista de ciências. Pastor Tiago também lê a revista de ciências. Pastor Tiago é cultura, irmãos. Amém? Você pode dar uma glória a Deus pela minha vida? E eu fiquei surpreso com algo que eu li ali. Ali eu estava lendo sobre o conceito científico de fruta, pastor Roberto. Na minha cabeça, na minha inteligência humana, eu pensava que a fruta é algo que Deus criou para alimentar esse corpinho esbelto, suprir o meu corpo de sais minerais, de nutrientes. Fruta é algo que Deus criou para a gente gozar a vida, aquela coisa doce, gostosa, saborosa, nutritiva, saudável. Mas sabe qual é o conceito científico de fruta? A fruta só existe para uma coisa: guardar a semente, proteger a semente. E sabe o que é semente? Código genético. Código genético é aquela semente que vai garantir a perpetualização daquela espécie. Aquela semente guarda um legado, guarda um código genético que vai permitir que aquela espécie de árvore frutífera continue por milhares e milhares de anos. E a gente falou aqui alguns minutos atrás que Deus colocou algo dentro de você. Na verdade, o diabo não te odeia. Na verdade, ele está interessado em algo que está dentro de você. Toda vez que você peca, irmão, uma fenda, um chakra é aberto no teu espírito e simplesmente vaza de você unção e poder. Nós não falamos que os demônios perderam tudo, perderam seu nome, seu corpo, a sua glória. Eles perderam tudo, até o corpo deles eles perderam. Você já viu o anjo manifestando em pessoas? Possuindo o corpo de pessoas? Não, por quê? Porque anjo tem corpo, mas demônios não têm corpo. Eles precisam viver como parasitas, possuindo os corpos. E sabe por que o reino das trevas cresceu? Sabe por que o reino das trevas progrediu? Sabe por que o mundo jaz no maligno?
Sabe por que o inferno tem poder para operar sinais e maravilhas pelo mundo afora? Porque você deu deliberadamente para eles aquilo que Deus te deu. Eles pegam a unção, o poder que Deus deu para você e usam. O mundo espiritual é laico, irmão. Os princípios espirituais são laicos. Servem igualmente para os dois lados. A mesma unção, o mesmo poder, a mesma virtude que Deus te deu para manifestar o reino dele aqui na terra, para ressuscitar o morto, para levantar o paralítico, para liberar batismo com o Espírito Santo, para expulsar demônios, é a mesma unção, o mesmo poder que os filhos das trevas usam para manifestar o reino das trevas no mundo. A Bíblia não fala de dois espíritos chamados sanguessuga, Dadá. Toda vez que você peca, o teu espírito sofre um albarroamento e vaza unção de você, porque a unção, ela não é figurada pelo azeite. O vaso, quando ele racha, não vaza azeite. Nós não somos vasos de barro? Não está isso na palavra? Eles pegam esse azeite e usam para eles. Existem muitas coisas que são mal compreendidas pela igreja, irmãos. Uma delas é o dom de línguas estranhas. A gente aprendeu errado e continua usando errado. A gente acha que o dom de línguas estranhas é uma parada legal, que dá uma onda, que dá uma sensação legal. E a gente não sabe a aplicabilidade, a funcionalidade do dom de línguas estranhas. Porque o que fala em línguas edifica a si mesmo. E o que significa a palavra edificar? Construir, edificar um edifício, um prédio, não é? Edificar é uma palavra usada para construção civil, para alvenaria. E a gente está acostumado a falar língua estranha só quando a gente sente a presença de Deus. Deus me falou algo que talvez vai te escandalizar, mas se você aplicar na sua vida como eu tenho aplicado, você vai ver resultados extraordinários. Você sabe quando é que eu falo mais língua estranha? Quando eu peco. Porque língua estranha é coisa do espírito. A tua alma não entende nada, mas o teu espírito está sendo edificado. Eu peco, aí eu me arrependo, vou para os pés do Senhor. Senhor, eu quero confessar o meu pecado. Eu fiz isso, tal hora, tal dia. Me perdoa. Aí eu estou lá cortando a grama do meu quintal, eu fico lá. Acordo de manhã cheio de sono. Estou lavando a louça da minha casa. A tua alma está dizendo, você está maluco. Mas enquanto isso, o teu espírito está sendo edificado, sendo reparado. Os teus muros estão sendo reparados. O teu espírito está se fortificando. Por isso que Jesus disse, vigiai, porque o vosso espírito está pronto. O vosso espírito está pronto. Por isso que Paulo fala, olha, eu falo mais língua do que todos vocês juntos. Se eu fosse você, eu oraria pelo menos 1 hora por dia em línguas estranhas. Faz isso durante um mês, depois me conta o que aconteceu na tua vida. Começa o dia orando em línguas estranhas, 1 horinha. Tá no ônibus indo para o trabalho, fica ali. Acordou de manhã.
Nos primeiros 10, 15 minutos vai ser um martírio, irmão. Você vai ser chato, não vai sentir nada. Mas no 20º minuto, no minuto 25, você já vai começar a sentir o revestimento. Você já vai começar lá baixar da bacana, vai começar a marchar em casa, vai começar a marchar na rua, vai começar a sentir a autoridade, o revestimento, porque você é a imagem e semelhança de Deus, e isso refere-se ao teu espírito. Irmão, eu estou vomitando revelação aqui. Se você recebe, irmão, anota o que eu estou falando aqui. Eu estou fluindo, estou sem esboço, estou sem nada, estou fluindo. Ainda bem que está gravando. É verdade. Tudo isso te darei porque a mim me foi entregue, irmãos. Nós demos a terra de bandeja para o inimigo, só que a terra é nossa. E João escreveu: para isso o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Paulo fala que se pelo primeiro Adão entrou a morte, o pecado, pelo segundo Adão entrou a vida, a restauração. Ei, espera aí, segura. Sabe por que Deus colocou um querubim na porta do Éden? Sabe por que Deus colocou uma espada flamejante guardando o Éden? Porque ele sabia que pela mesma porta que Adão saiu, o segundo Adão ia entrar lá de volta. Eu acho que você ainda não entendeu. Deus guardou o Éden para mim e para você. O Éden não é um lugar, o Éden é uma dimensão espiritual. É uma dimensão onde você não é mais órfão, você é filho, onde você tem tudo à tua disposição. No Salmo 127, Davi fala o seguinte: inútil vos será acordar de madrugada, inútil vos será dormir tarde da noite, e penosamente granjeastes o pão, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Quantas vezes a gente já usou aquele versículo de Gênesis para ratificar a nossa mediocridade? Desculpa a expressão, irmão, você vai entender o que eu quero dizer. Do suor do vosso rosto comerás da terra, aleluia, glória a Deus. Você está ratificando uma maldição que Deus liberou sobre o primeiro Adão. Então você não recebeu o segundo Adão ainda na sua vida, né? É, Jesus. Obrigado. O que Deus está dizendo para mim e para você aqui, irmão, não é que você tem que parar de acordar cedo, não é que você tem que dormir cedo e parar de dormir tarde, de estudar, de trabalhar, de fazer faculdade. Deus não está falando que você tem que parar de trabalhar, que tem que pedir demissão do emprego, não. O que Deus está dizendo ali através do salmista é o seguinte: quem determina o que e quando na vida de vocês sou eu. Quem determina o padrão de vida de vocês não é o teu chefe, não é a empresa que você trabalha, sou eu sou o Senhor sobre a vida de vocês. A avó da Jaqueline, há 6 meses atrás, ganha um salário mínimo, é aposentada. Há 6 meses atrás, comprou um Fox completo de 44 mil reais, comprou à vista. É, Deus. Obrigado, Quando que uma mulher que recebe um salário mínimo ia conseguir comprar um carro desse, irmão? Deixa Deus ser Senhor na sua vida. Não é o homem que vai determinar qual dia da semana você pode vir para a igreja. Não é o homem que vai determinar quantos filhos você pode ter. Deus se manifestou através do seu Filho para nos tirar do sistema. Porque a igreja, a eclesia, significa tirados para fora.
Deus tirou o povo do Egito e levou para uma terra boa que mana leite e mel, para a terra prometida. Se pelo primeiro Adão nós fomos expulsos do Éden, o segundo Adão te pegou pela mão. Você estava no lamaçal do pecado e disse assim: eu vou te colocar lá dentro de novo, porque aquele lugar foi preparado para você. Aleluia. Obrigado. Você quer que eu pare ou quer que eu continue? Amanhã é feriado, né? Eles vão arrancar meu couro hoje, né? Glória a Deus. Gasta o vaso, Jesus. Eu quero que hoje você sinta pesar no seu coração e se arrependa por todas as vezes que você enriqueceu o inferno. Todas as vezes que você pecou e que você entregou deliberadamente a unção e o poder de Deus para o inimigo. Se o mundo hoje está do jeito que está, a culpa é tua, a culpa é minha, a culpa é nossa. Eu quero que o Espírito Santo faça você sofrer por isso, porque eu já sofri muito por isso. De vergonha, de constrangimento, por ter colaborado para o caos que está se instalando hoje. Mas Deus nos deu uma missão, nos enviou pelas cidades para dizer: ide e levai o shalom com você. Eu tenho um seminário chamado Seminário de Conquista de Territórios, onde eu falo sobre isso. Babilônia versus Jerusalém, falo sobre mapeamento geográfico. Graças a Deus, todas as igrejas que nós ministramos esse seminário, tem duração de 3 dias, elas cresceram, elas multiplicaram. Eu te dei várias chaves espirituais hoje, irmãos. A chave da língua estranha é uma delas. A língua estranha é uma chave que Deus deu para você, não para o teu irmão. A gente faz tudo errado. Paulo fala que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para destruir o que? Fortalezas na mente, estruturas espirituais, fortificações da maldade na nossa mente. E a religiosidade constrói um monte de fortaleza, um monte de bloqueio no nosso espírito. O nosso espírito está todo bloqueado. E você sabe qual é um dos atributos do ministério profético? O profeta é alguém que tem habilitação para entrar no teu código-fonte e desbloquear com a senha aquilo que estava bloqueado, aquilo que já está em você. Eu não vim aqui para te dar nada novo, meu filho. Tudo que Deus tem para você já está dentro de você, só que está incubado. É que nem um vírus. A pessoa às vezes vive 20, 30 anos com um vírus, mas o vírus está incubado lá dentro, está bloqueado. E de repente alguma coisa no hábito alimentar, alguma coisa no sistema genético dela, simplesmente desbloqueia aquele vírus, se manifesta, aquela pessoa morre em 6 meses. Não é assim que acontece? Mas já estava lá guardado na genética. Quando você nasceu de novo, a Bíblia diz que nós nascemos segundo o Espírito, não mais segundo a carne.
Você não está mais debaixo da genética do primeiro Adão. Você não está mais debaixo do jugo do primeiro Adão. Você nasceu de novo, mas nasceu agora no Espírito, de acordo debaixo da genética do segundo Adão. O gabarito do Shalom, o padrão, a aferição da perfeição. E para isso que existe o ministério profético. Para acessar o teu código-fonte e te desbloquear, te ativar. E aquilo que levou 10, 15 anos que você não conseguia fazer, em uma semana você vai realizar. A primeira vez que isso aconteceu comigo foi há uns 7 ou 6 anos atrás. Eu trabalhava embarcado ainda. E o meu sonho era escrever um livro, mas eu nunca tinha conseguido escrever nada. Mas a minha cobertura espiritual na época era um cara que tinha muita facilidade para escrever. Tem vários livros escritos. E uma vez eu dei uma oferta especial para ele. Eu falei assim: meu pai, eu quero te honrar. E ele falou assim: o que você quer que eu libere sobre a tua vida? E eu falei assim: eu quero a tua unção para escrever livros. Naquela hora ele ativou em mim. E o que eu não consegui em 15 anos, num embarque de 14 dias eu escrevi um livro. Irmãos, estou jogando código avulso aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Fica de pé, por favor. Deus, depois que criou Adão, deu apenas um comando, uma ordem para Adão. Deus olhou para Adão e disse: dominai. Dominai a terra. A única ordem que Deus deu foi: dominai. Foi um pedido, irmãos. Foi uma sugestão. Foi um fator condicional. Missão dada é o quê? E quando você não cumpre uma ordem, você está fazendo o quê? Dominar a terra não é uma opção. Ah, pastor, mas está bom do jeito que está, eu estou feliz com o que Deus me deu. Amém. Mas é tua obrigação, porque Deus te deu uma ordem: dominar. Dominar. Ah, mas eu estou debaixo da genética do segundo Adão. Pior ainda, porque o universo inteiro é do segundo Adão. Segundo o primeiro era apenas a terra, herdeiro de toda a profético. Ele está pairando sobre a tua vida. E esse movimento, esse atrito está gerando vida, está gerando calor, está gerando energia. A primeira coisa que vai
derreter a frieza vai ser dissipada. Aquilo que era duro vai se transformar em mole. Ezequiel disse que Deus vai trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne, e que vai escrever os seus códigos nesse novo coração.